O PT e o PSB têm uma conversa das direções partidárias na semana que vem, quinta ou sexta-feira. Essa conversa vai reunir integrantes dos dois partidos e o PT espera que o ex-governador Geraldo Alckmin participe dela. A ida de Alckmin é um indicativo da expectativa do PT de que nesta reunião ele seja indicado formalmente pelo PSB como o nome para a vice de Lula. A formalização da indicação do PSB deve acontecer, portanto, na semana que vem, numa reunião das cúpulas de PT e PSB. Até lá, o que o PT vai fazer? Lula está voltando da Bahia hoje, já chegou em São Paulo, analisar, reavaliar o cenário e pensar um pouco nos próximos passos. A formalização da campanha, da candidatura de Lula e Alckmin vice deve acontecer em maio. A expectativa era de que fosse na segunda quinzena de abril, mas ficou apertado o prazo. O ex-presidente Lula quer o mapa completo, fechado, das mudanças de partido. Eu estou falando para vocês, a gente está falando desde a abertura do 360, que vai ser um cenário pesado, então, de migração partidária. Lula vai esperar tudo isso abaixar um pouquinho, ficar mais calmo, olhar o mapa e aí definir como é que vai seguir a agenda da sua coligação. Isso vai ser acertado com os partidos. Então, o mais provável agora é que a formalização da candidatura Lula-Alckmin venha em maio, mas a indicação de Alckmin como vice já na semana que vem. Será que meu timaço vem para cá para a gente bater um papo sobre isso? É o líder das pesquisas. Eu começo com Renata Agostini. Renata, o PT, trabalhando então com essa ideia, cria um fato político, garante um fato político na semana que vem, com a indicação formal de Alckmin, ainda que a chapa não esteja formalizada, mas é um passo, mantém o fôlego num noticiário que essa semana muito ruim para a terceira via, porque parece que uma candidatura perdeu fôlego, força, mesmo com quase 10% nas pesquisas, não encontrou uma forma de, no establishment, se manter, na política se manter, e João Dória com muito tiroteio interno. Então, é um passo importante para o PT essa indicação de Alckmin na semana que vem? Importantíssimo. Primeiro nessa trilha que você coloca, ou seja, o PT está montando uma estratégia, Lula está se dividindo entre e ajudando a se firmar os candidatos regionais, os palanques regionais, o que é importante para o PT, mas para a campanha dele vai ser fundamental, gente. Quando a campanha pegar tração, é importante que os estados estejam com candidatos trabalhando também o nome de Lula, o nome do PT. Então, esse giro, a gente falava dessa incursão que ele fez na Bahia, claro, com o objetivo de pegar pela mão o candidato do PT lá, mas Bahia indo bem, um estado, inclusive, que o PT coloca nas suas contas, melhor para a campanha de Lula. Então, Lula está se dividindo entre essas viagens para organizar as candidaturas regionais e seguir o cronograma pensando na sua candidatura. Passo importantíssimo é a confirmação de Alckmin. O primeiro passo foi a confirmação da ida dele para o PSB, agora a formação da chapa, porque também começa a trazer Alckmin, de fato, para essa campanha, né? Para o time jogar junto, é o que se espera, mas é um pontapé super importante nessa trilha esperada. Dani falava sobre o silêncio, né, de Lula durante esse episódio da terceira via, que inclusive é curioso quando a gente olha, né? A terceira via estava demorando para se firmar e no final quem saiu foi o candidato que estava melhor. Então vai ter agora uma briga, da terceira via no caso, vai ter uma briga ali por esse espólio desses candidatos que estão se posicionados na centro-direita, e o candidato da terceira via que estava ali meio se acotovelando com o Moro, que é Ciro Gomes, que está no campo mais à esquerda, também optou pelo silêncio. E, inclusive, aliados dizendo que ele ainda está avaliando o cenário, mas chama mais atenção ainda vindo de um personagem tão verborrágico quanto o Ciro Gomes e que estava acostumado a bater muito pesado em Sérgio Moro, Dani. Não, é interessantíssimo como eles decidiram adotar essa estratégia do
desimportante. Eu conversei com gente do Lula que estava com ele na Bahia ontem, né? Aí até a fonte me falou, olha, eu não voei com o Lula, mas que foi quando deu o pega pra capar de João Dória, né? Vou sair, vocês que se virem, não sei se vou sair, mas vocês que se virem, se vocês me oferecerem uma carta, talvez eu fique, vou ficar. Lula estava voando quando essa novela toda aconteceu na manhã de ontem, mas quando ele pousa à tarde já tem aí a saída de Sérgio Moro. E esses aliados dizem que ele ignorou solenemente, mesmo nos ambientes privados, até porque Lula já esperava que Sérgio Moro não tivesse gás para ir até o final, não tivesse estamina, não tivesse coluna para aguentar a pancadaria da política até o final do período para lançamento das candidaturas à presidência, enfim, todas as candidaturas, que é agosto, né? Então Lula fez questão de ignorar, até numa forma de mostrar que, bom, né? É certo desdém mesmo pelo desempenho, né? Eu fui falar com o pessoal que está cuidando da estratégia do PT e eles não acham que muda muito. Por exemplo, eu falei com Gleisi Hoffmann, ela falou, esses votos já não eram nossos mesmo, então, assim, para nós não faz diferença. Nós não contávamos, de novo, né? Nós não contávamos com essa ideia de que Moro pesaria para um lado ou para o outro na eleição, então, repete, né? Mas eu falei, mas a senhora não topa fazer uma avaliação? E aí ela finalmente me deu uma frase, a presidente do PT, que vai sobrar para você analisar, Leandro Rezende. Ela disse, abre aspas, sobre Sérgio Moro, triste fim, o fim correto, a vida é justa. Olha, vou avaliar então essa frase da Gleisi Hoffmann a partir do que eu conversei com outros dirigentes do PT. A avaliação é muito parecida com a inicial que a Gleisi te passou, Dani, de que esses votos já não seriam para o partido mesmo, mas que num primeiro momento, nos próximos levantamentos, esses votos que iriam para o Sérgio Moro vão aparecer ou residualmente diluídos ali em candidaturas ainda desse espectro da centro-direita, ou vão engrossar o caldo dos indecisos ou daqueles que votariam nulo ou branco. Eu conversei também com pessoas da campanha do presidente Jair Bolsonaro, do PL, que avaliaram de uma outra maneira, avaliaram que esses votos, parte deles deve sim voltar para o colo, né, do presidente Jair Bolsonaro, porque a leitura que se faz é de que quem vota em Sérgio Moro não vota no ex-presidente Lula de maneira nenhuma. Então, uma parte desses votos vai voltar para o presidente Jair Bolsonaro nesse momento. E, Dani, eu conversei hoje com um presidente de partido de centro e até pegando um pouco do que você perguntou para a Renata, né, desse fato político que o PT cria com o PSB ao apresentar o Alckmin como vice na semana que vem. A avaliação que esse presidente de partido, um partido de centro, que está alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, é de que está praticamente enterrada a terceira via, primeiro porque o presidente Jair Bolsonaro, evidentemente, presidente da República, ele nunca sai da boca do povo pelo fato de ser o presidente. E o ex-presidente Lula sempre está criando fatos novos de modo a se manter em evidência. Não é necessário, porque ele foi 2 vezes presidente da República, mas tem feito movimentos que sempre colocam ele em evidência. E aí, quando se olha para a terceira via, o que se tem na avaliação desse presidente de partido? Um candidato que governa o maior colégio eleitoral do país, que diz que vai, não vai, acabou indo e continua. E o que estava liderando, fazendo um movimento que ninguém entendeu direito, de sair de um partido onde ele seria candidato a presidente e para um partido grande ele vai ter que começar tudo de novo. Por isso que, na visão dele, o que aconteceu ontem enterra a terceira via por enquanto, Dani. E o governo Jair Bolsonaro também reagiu, né? Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil, postou nas redes sociais ontem, no fim da noite, Renata, uma coletânea de entrevistas que ele deu, inclusive a que ele concedeu aqui para a CNN, quando conversei com ele em Brasília no início do ano, dele dizendo que Sérgio Moro, aparentemente, ele avaliava, não era um homem que gostava de ficar desempregado e que, na opinião dele, não iria até o final com a candidatura a presidente porque não tinha chance de ganhar, que ele via Moro candidato a deputado federal. E ainda postou, se você está duvidando das minhas predições para o presidente Jair Bolsonaro, olha como eu acertei até agora.
Exato. É interessante isso, porque claro que os adversários estão aproveitando esse momento para ou espizinhar ou dizer que, olha, já esperavam, né? Essa palavra que você usou, Dani, em relação ao Lula, né? Não acreditava que Moro teria essa estamina, né? Essa determinação para seguir como candidato até lá. Os políticos profissionais usam também dessa trilha, né? Olha, é um jogo duro, a política, a gente sabe como jogar, os neófitos nem sempre. Dani, como você falou, que é Lula, do lado do PT, né? Lula, candidato silente, sou maior do que isso. Ciro, até agora, apesar de um candidato verborrágico, também está se poupando. Mas o presidente do PDT, assim como o presidente do PT, também deu uma frase pra gente, o que ele diz? Olha a linha, já era esperada a desistência de Moro, não conseguiu construir o ambiente de apoio mínimo necessário. A política profissional está comemorando, né, Dani? É isso, sem dúvida.